E aí, pessoal, atualizando o Grêmio nesta segunda-feira, porque as notícias não param. Vamos falar do Renato Portaluppi, mais informações, tem também algumas especulações, futuros de jogadores que foram especulados por aqui e outras situações no sentido das contratações. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, aqui no primeiro comentário, tanto da descrição como no comentário fixado neste vídeo, você tem um link que dá o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra. Não perca esta oportunidade, está aqui no link e você vai entender. Vale R$ 67,00 de investimento, gente. R$ 67,00, vale a pena, confira essa oportunidade. Vamos começar esse conteúdo então falando e atualizando de Renato Portaluppi, porque a sua filha postou no Instagram a confirmação do Covid em Renato, né? O que deixa todos nós muito preocupados, mas torcendo, rezando muito para sua ampla e rápida recuperação. Ele que apresentou alguns sintomas e a gente torce que isso passe o quanto antes, que Renato possa voltar aí ao trabalho e que tenha saúde, sobretudo. Aqui já não é um assunto esportivo e nem poderia ser diferente. A gente reza muito e torce muito o Renato. Renato é uma figura importante, ele que teve algumas complicações cardíacas em anos passados aí, e a gente torce que ele tenha uma pronta recuperação, rápida recuperação, e passe bem por esse que é o grande mal da humanidade sobretudo nesse último ano aí, em razão de tudo que a gente está vivendo e está entendendo. Vamos torcer muito pelo Renato, estamos todos juntos nessa torcida. Dada essa informação, voltamos ao campo do esporte e à necessidade que a gente tem de atualizar algumas questões. O que eu quero que a gente toque no assunto? Por quê? Porque ainda é quente no torcedor a questão envolvendo o Borré, também é quente no torcedor essa notícia envolvendo o Soteldo, e eu quero colocar Soteldo, Borré e Marrone, tá? 3 jogadores que de alguma maneira participaram do noticiário do Grêmio, tá? Começar com Soteldo. Soteldo foi falado que o Grêmio buscou, eu soube disso antes mesmo do Soteldo vir para o Santos, quando ele ainda jogava fora daqui do Brasil, e o Grêmio de alguma maneira sondou e tal. O presidente Romildo, um tempo depois, confirmou que de fato teve essa possibilidade, acabou não se confirmando, e hoje sai a notícia de que, lá de Santos vem a notícia, o Grêmio sequer procurou a equipe do Santos, segundo os seus dirigentes. Os dirigentes do Santos disseram que não, que o Grêmio não fez nenhum tipo de proposta, e isso de alguma maneira tira essa ideia de que esse seja um dos jogadores que o Grêmio procura. Portanto, o próprio Santos nega qualquer situação. O que a gente ouviu é que o Grêmio olhou a situação do Soteldo e sequer avançou porque entende ser um risco jurídico. Lembrando que o Santos deve ainda para o clube que comprou e tem algumas pendências, inclusive a FIFA puniu o Santos, então o Grêmio nem avançou, exatamente por isso que confirma a informação vinda do presidente do Santos. O que diz respeito a Borré, eu acho interessante que a gente discuta isso, porque se fala fortemente que o clube brasileiro agora, depois de Palmeiras e Grêmio, que de alguma maneira se aproximaram da possibilidade de ter Borré, o clube brasileiro agora é o Atlético Mineiro. E dentro dessa questão, o que a gente pode colocar? O Atlético teria, e tem possibilidade financeira de fazer esse negócio, teria começado a sondagem com relação ao Borré. Borré que é um jogador aí tido hoje por talvez o mais valorizado da América do Sul, né? Um jogador que está sendo muito, muito falado e parece agora ter a possibilidade do destino dele ser o Atlético Mineiro. E isso abriria uma porta para um jogador que também é citado nos bastidores do Grêmio, que é o atacante Marrone. Não sei se vocês conhecem esse jogador. Esse jogador, ele jogou no Vasco, foi bem no Vasco, foi contratado por muito dinheiro pela equipe do Atlético Mineiro. No Campeonato Mineiro, por exemplo, ele tem 6 jogos, fez 3 gols, é um goleador, é um homem de frente, joga de pé esquerdo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. O Grêmio teria sondado esse jogador, teria sondado ele, sobretudo a partir do momento dessas grandes contratações, aí talvez ele não tivesse espaço. E ouviu da diretoria do Atlético o seguinte: não tem nenhum interesse em sequer conversar sobre esse jogador, é tido como uma das estrelas do time, o Cuca gosta demais dele, então não abriria a porta para alguma contratação nesse sentido de outro clube brasileiro.
Então o Atlético sequer abre a possibilidade, entendendo o Atlético, o Grêmio como um dos seus adversários diretos na temporada. Eu, se fosse o Atlético, pensaria exatamente a mesma coisa, não abriria nenhuma possibilidade de colocar um jogador para ser para jogar num rival, e a gente sabe que Grêmio e Atlético vão duelar até o final do ano. Hoje saiu uma notícia envolvendo outro jogador do Grêmio, que é o PP. Hoje o jornal O Jogo de Portugal informou que existe um acordo entre Grêmio e Porto para a utilização do PP. Conforme a informação que a matéria do jornal traz, até que PP viaje a Portugal, o Grêmio poderá utilizar o jogador em, no máximo, 8 jogos. Exatamente isso. O Grêmio só pode utilizar o PP por 8 jogos, segundo essa publicação. Eu não sei que acordo é esse e não sei desde quando ele vale. Mas 8 jogos é muito pouco. Por exemplo, se o Grêmio avança para a fase de grupos da Libertadores, estamos falando em 6 jogos. As finais do Gauchão seriam 2 jogos. Só aí dá os 8. Então, talvez isso explique um pouco. Aí o Grêmio está colocando que o PP está jogando lá nessa equipe, que o PP está lesionado, está lá se recuperando fisicamente, digo. Então, talvez isso explique um pouco isso que a gente está falando. Eu achei curioso isso, não tinha escutado isso ainda, mas é uma notícia que vem de Portugal, que vem de um jornal que tem credibilidade, e isso de fato pode ser. Se a gente avançar ainda, tem as finais da Copa do Brasil, né? Que ele jogou nas duas. Então já seriam 2 jogos, faltariam 6. Será isso? Não sei se isso se confirma ou não, mas de fato essa é uma das notícias que circularam no dia de hoje, referentes ao Grêmio. O Grêmio que tem quarta-feira, essa partida, muito difícil partida, uma partida que o Grêmio perdeu o centro da sua experiência, a estrutura do time que foi vencedor, curiosamente não vai estar em campo, não tem Jeromel já, não vai ter Kahneman, não vai ter Michael e não vai ter principalmente Renato Portaluppi no banco de reservas, o que deixa esse jogo ainda mais nervoso e preocupa o torcedor. Como que o Grêmio vai sair, como que o Grêmio vai se movimentar para sair vitorioso nessa partida. A gente torce muito, muito que os meninos consigam fazer um grande jogo lá. O Grêmio tem grandes valores, mostrou isso no Grenal, jogadores jovens e com talento, e nós vamos para esse enfrentamento com essa cabeça e com esse pensamento. Pensamento de um time que pode sim fazer um grande jogo, pode sim sair com uma grande vitória, e a gente espera que isso se confirme na quarta-feira, pelo menos esse é o sentimento de todos os gremistas. Gente, vamos torcer pelo Renato e vamos aqui atualizando sempre que as notícias aparecerem, a gente volta aqui para contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.